Multinível Explosivo é um programa de acompanhamento e formação de novos líderes, criado e mantido pelo especialista Sérgio Buarque. Mais que uma série de teorias descritas em um livro, o programa Multinível Explosivo é composto por metas de curto prazo, que visam promover o seu crescimento acelerado no negócio. Multinível Explosivo, a melhor parte da sua vida, começa agora. E a partir do momento em que você vence essas barreiras e você passa ali o rio do conhecimento, você se torna exemplo. Você começa de fato a conhecer o seu negócio, você conhece as ações básicas de venda, de recrutamento, de acompanhamento, e você começa a ter pequenos resultados que são capazes de inspirar as pessoas da sua equipe. E você, quando se torna exemplo, assume uma responsabilidade muito grande, porque você vira o foco, você vira a vitrine. As pessoas querem seguir o que você está fazendo. E se você não for um bom exemplo, aí você tem grande chance de levar a sua equipe para uma direção errada. E nesse momento é desafiador, porque no momento em que você está como exemplo, você tem muita responsabilidade e os resultados não são tão grandes ainda. Normalmente nessa fase, você ganha no máximo para pagar suas contas e talvez investir no seu custo operacional de telefone, de eventos, de transporte, enfim, você tem aí um dinheiro para você aplicar no seu próprio negócio, mas não é um dinheiro que você possa tirar e comprar algum bem, alguma coisa que você gostaria de usufruir. É um momento em que você precisa reinvestir no negócio. E nessa fase, você trabalha muito, investe tudo que você ganha no negócio e você precisa confiar muito nos seus líderes, confiar muito no projeto, na empresa, nos produtos, e você tem que se comprometer. É nessa hora em que nós estamos hoje no nosso treinamento. Comprometimento. É a hora em que você está diante dos grandes desafios desse negócio, onde você ainda se sente um pouco inseguro em algumas situações, porém você precisa assumir a liderança da sua equipe. E nesse momento é o seu comprometimento que vai fazer toda a diferença, porque esse comprometimento também tem a ver com o apoio que você vai dedicar aos seus downlines e como que você vai participar nos eventos, como que você vai interagir com os outros líderes e tudo que você vai fazer ao longo desse caminho. Eu diria que entre esse período do exemplo e da conquista, que seria a conquista de um patamar elevado na sua companhia, como um diamante, um presidente, um nível top, onde de fato você tem aí um resultado financeiro significativo, esse espaço de tempo às vezes leva 2, 3 anos, 5 anos em alguns casos, e ele é desafiador. Portanto, é necessário que você se prepare para um período difícil mesmo. É como se você estivesse no meio de uma mata fechada, você tivesse aí a ameaça de bichos, de ameaças do próprio clima, enfim, tudo que pode acontecer numa floresta, numa situação inusitada. E você vai ter que vencer essa adversidade. É como se você fosse um bandeirante, você está abrindo a estrada para o seu grupo. E nesse período, você tem a ajuda dos seus ascendentes, que são seus guias, porém, existe um sacrifício. Você precisa vencer essas dificuldades. E a partir do momento em que você atravessa o rio dos resultados, é um momento muito desafiador também, porque é comum que as pessoas se acomodem. Você teve uma vitória, você alcançou um determinado patamar, porém não é ainda a sua liberdade financeira, não é ainda a sua aposentadoria nesse negócio. A partir daí existe uma etapa muito importante, que é a duplicação do que você fez. É nesse momento em que você precisa puxar as pessoas que vieram com você e ajudá-los a atravessarem também esse rio dos resultados. E isso significa que você vai provar o seu caráter, os seus valores, e na medida em que você conseguir trazer pessoas junto com você, você se aproxima da praia da liberdade, e aí sim você pode ter a sua liberdade financeira. Eu gosto de falar em detalhes sobre esse mapa, porque daria um treinamento enorme só esse mapa. Só a gente aprofundar cada um desses conceitos e entender o porquê que existe esse caminho nesse negócio, que parece tão simples, mas na verdade exige de você um comprometimento para que você inicie e chegue até o final. Esse é o percurso da nossa maratona. E se você entende esse mapa, você também tem que entender que não adianta você pegar um helicóptero e tentar ir direto para a liberdade. Não existe isso, porque isso não vai fazer com que você desenvolva as habilidades necessárias para que você traga a sua equipe com você. Esse helicóptero, na melhor das hipóteses, pode levar você até a praia, mas jamais vai conseguir levar seus líderes com você. Portanto, é necessário que você passe por esse caminho e vença as dificuldades. Então essa é a visão que nós falamos. Por que as pessoas desistem do marketing multinível? Porque em algum momento no meio desse caminho, elas não entendem que elas estão passando por uma fase de desenvolvimento, uma fase de sacrifício, e que isso terá uma recompensa lá na frente. Esse é o preço a ser pago. E se você não observa isso, de fato, é muito comum, muito fácil desistir. Então falamos sobre a visão. Agora vamos falar sobre mais uma questão que faz as pessoas desistirem. Falta de foco. As pessoas que não sabem priorizar, não são organizadas, falta disciplina, falta senso de urgência, elas ficam adiando, elas não controlam seus recursos, seus números. Então ela patrocina uma pessoa a cada 3 meses,
meses e acha que isso tá bom. Ela investe no treinamento da empresa e não divulga para sua rede, a sua rede não vai. E de repente ela nem aproveita as apresentações de oportunidade para levar convidados. E esse recurso que ela está investindo não está ajudando ela a desenvolver o negócio. Ela está andando de lado. Na melhor das hipóteses, ela está aprendendo, mas ela não está colocando em prática. É importante as pessoas terem uma visão clara e saberem priorizar. Tem que ter foco no negócio. Se você quer ter resultado no marketing multinível, não adianta querer desenvolver 2, 3, 5 empresas ao mesmo tempo. Não adianta você querer conciliar isso com natação, balé, futebol, churrasco. Você precisa de alguma forma concentrar energia por um período da sua vida em que você vai abrir mão de algum tempo livre com a sua família, com seus amigos, para investir num negócio próprio. E isso é comum, não é marketing multinível. Isso é comum a uma franquia, a uma padaria, a faculdade de medicina. Todo mundo que vence esse tipo de projeto sabe que é desafiador, sabe que precisa abrir mão de algumas coisas. E é o mesmo caso de um universitário, uma pessoa que quer fazer uma universidade. Enquanto está cursando a escola, está se preparando para o vestibular, essa pessoa ela abre mão de uma série de compromissos sociais, ela abre mão de férias, abre mão de feriado, de final de semana, porque ela está construindo. E por que ela faz isso? Porque ela tem uma visão clara do objetivo que ela quer alcançar e ela tem uma visão clara de que é necessário ela concentrar energia para atravessar essa fase da melhor forma possível, o mais rápido possível. E aí sim ela vai colher os frutos desse esforço. Elas mantêm o foco. E esse foco faz com que o projeto se realize, que é, como eu comentei atrás, você construir uma casa. Não dá para você construir essa casa ao mesmo tempo em que você investe em outras coisas. Muitas vezes você precisa optar. Se você está construindo a sua casa, mobiliando a sua casa, talvez você tenha que abrir mão até do seu carro. Talvez você tenha que abrir mão de um luxo que você gostaria de ter, de uma roupa, de um passeio, porque naquele momento a sua prioridade é juntar recursos, concentrar os seus recursos para a realização de um projeto. E isso é foco. No marketing multinível você precisa de foco. As pessoas também não têm metas bem organizadas, bem desenhadas, porque as metas elas têm que ser mensuráveis, elas têm que ser específicas. Você tem que saber exatamente o que você quer alcançar e você tem que saber como medir o seu progresso dentro daquela meta. Quanto que você precisa realizar? Quantas apresentações? Quantas demonstrações? Quantas pessoas você vai levar para o evento? Quantas pessoas você vai levar para uma próxima convenção da sua empresa? Então precisa ter metas. Qual o tamanho do seu volume de faturamento, do seu volume de negócios? Precisa mensurar. As metas têm que ser alcançáveis também. Não adianta você estabelecer uma meta irreal que você vai levar 100 pessoas no próximo treinamento. Você não vai levar. Do zero, você não consegue levar 100 pessoas. Mas você pode levar 5, você pode levar 10, você pode levar 20. Depende da sua atitude pessoal. Cada pessoa tem que entender os seus limites e, de preferência, tem que expandir esses limites. Você precisa colocar a sua meta fora da zona de conforto, de modo que você se desafie a dar um pouquinho mais, a sacrificar um pouco mais, a se esforçar um pouquinho mais para que isso ajude você no desenvolvimento pessoal. As metas também têm que ser relevantes, ou seja, você precisa saber a meta que é necessária naquele momento para o objetivo que você deseja alcançar. Não adianta você ter uma super meta de vendas se o seu objetivo é desenvolver equipe. A ajuda do seu patrocinador nessa hora de aconselhamento é necessário. Você vai conseguir planejar melhor a sua meta. E as metas têm que ser temporais, ou seja, você precisa ter um prazo definido, uma data de encerramento onde você precisa avaliar se a meta foi alcançada ou não. E isso vai fazer com que elas funcionem. Sem isso, as metas não funcionam. O foco, ele é normalmente ditado pela sua capacidade de visão e de transformar isso em metas. Metas de curto prazo em que você pode mensurar e vai te levar na direção correta para a realização do teu projeto. Falamos sobre a falta de motivo, sobre a falta de visão, sobre a falta de foco. Agora vamos falar sobre a falta de ar. O que acontece quando as pessoas desistem por falta de ar? Na verdade, elas podem até ter um motivo muito forte, elas têm até uma visão clara do mapa, mas a falta de prioridade faz com que elas desperdicem os recursos e chega um determinado momento em que ela passou 6 meses, 1 ano, ela não construiu nada e a família começa a pressionar porque não vê os resultados, outras situações começam a acontecer, essa pessoa tem que conciliar problemas financeiros, problemas familiares, ela começa até a ter que questionar a sua própria capacidade de colocar esse projeto de pé e ela chega a um ponto em que prefere desistir porque é menos doloroso desistir do que vencer aquela situação. Então as pessoas desistem por falta de ar. Simplesmente chegou no momento em que ela não tinha mais saída. E quantas vezes a gente vê pessoas de grande potencial que simplesmente por falta de organização elas se deparam numa situação como essa. Elas desperdiçam o seu dinheiro, desperdiçam o seu tempo e na hora que se dão conta, elas pensam, puxa, se eu tivesse feito diferente, eu poderia hoje estar numa outra situação.
É permitida a reprodução gratuita deste material para fins de treinamento, desde que conste a fonte e a autoria. Multinível Explosivo, a melhor parte da sua vida começa agora.